Bom dia a todas, bom dia a todos. É uma alegria, uma honra muito grande participar como moderador deste painel que é muito importante no seu tema, judicialização na política. Eu registro também a alegria de ter recebido o convite do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na pessoa do ministro e também coordenador Gilmar Mendes, que sempre tem se destacado, além dos melhores magistrados brasileiros, não só do Brasil, mas a nível mundial, e também o IDP, justamente com a Fundação Getúlio Vargas, está dando um exemplo de evento jurídico, não a nível de Portugal, mas a nível de todo o nosso planeta, um dos maiores eventos do mundo na área jurídica, econômica, política e social. Ao IDP, também ao Instituto, à Fundação Getúlio Vargas e a todos que participam da coordenação deste grande evento jurídico, social, político e econômico, as minhas homenagens a todos, em especial em nome do ministro Gilmar Mendes. Também eu quero dizer que é uma alegria participar deste painel ao lado da Celina Leão, da nossa queridíssima senadora Elisiane Gama, do Marcos Pereira, nosso deputado federal, e também do Augusto Aras. Então, evidentemente, notáveis, políticos, notáveis juristas e também notáveis cidadãos e cidadãs do Brasil. E eu passo inicialmente a palavra, cumprindo aqui o roteiro, a nossa vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Indispensável, torna-se até dispensável falar da Celina, uma grande parlamentar, uma grande cidadã, um grande conhecimento, não só do mundo jurídico, mas do mundo humanístico, de ciência humanística, e ela tem desenvolvido um grande trabalho em prol do Distrito Federal e também na área política, na área da política brasileira. Então, a palavra à doutora e vice-governadora Celina Leão, evidentemente dentro do seu tempo regimental. Obrigada, meu presidente. Quero aqui agradecer ao ministro Humberto, que teve a honra de presidir o STJ. Não será difícil presidir essa mesa, com as excelências que estão aqui, ministro, procurador Aras, Marcos Pereira, Elisiane, uma grande amiga. É um tema, meu presidente e debatedor dessa mesa, a gente não vai falar sobre consensos, a gente vai falar nessa mesa sobre dissenso. Nós não vamos aqui convencer conceitos, mas a gente vai chamar a todos aqui a reflexões. Eu acho que esse é o sentimento. Eu tive 4 mandatos e a gente entende verdadeiramente quando se fala de judicializar a política, porque eu já tive a oportunidade de ser minoria, e já tive a oportunidade de ser maioria, e já tive a oportunidade de recorrer ao Poder Judiciário dentro daquilo que eu entendia, quando você quebra realmente o regimento, mas há de se falar que o Brasil se recorre ao Judiciário quase que diariamente. E isso causa ao Poder Judiciário um peso num conflito enorme, que precisa de pautar ou de discutir aquilo que se sai sem consenso do parlamento. Mas há de se dizer também que até aquilo que o parlamento não discute, às vezes é uma opção do parlamento. Porque para quem participa, ou participou comigo, ou participou já de colégio de líderes, assim como o nosso presidente Marcos Pereira, para você pautar um projeto de lei, que é prerrogativa exclusiva do presidente da casa, você precisa de ter um consenso de todos os líderes. E para se ter consenso de todos os líderes, você tem que ter consenso pelo menos sobre os temas.
Então, quando, muitas vezes, o Congresso não toca em alguns temas, é porque não se há consenso, às vezes, para discuti-lo no plenário. E isso é uma decisão do Congresso. E isso precisa de ser respeitado. E, por muitas vezes, se acha que aquilo não foi debatido no Congresso, então vamos levar para o Poder Judiciário debater. O que causa um grande conflito. E o que eu acho que o Brasil precisa de recuperar é a capacidade de sentarmos em mesas, como está eu e a minha querida amiga Elisiane, que temos ideologias totalmente diferentes, mas com passividade, com respeito, com educação. Ela não vai me fazer mudar aquilo que eu penso, e nem eu vou fazê-la mudar. Mas o Brasil precisa de pessoas que pensam diferente, sentam na mesma mesa e pactuam coisas pela nação. E, assim, sobre essa questão da judicialização, que eu acho que é muito importante a gente colocar, minha querida senadora, quando se toca em temas como aborto, quando se toca em temas como descriminalização de drogas, o Congresso reage automaticamente. E por que ele reage? Porque a base eleitoral os cobra. Nós somos cobrados, muitas vezes, por aquilo que nós pensamos, pelos pensamentos que nós dedicamos, muitas vezes, nas nossas campanhas políticas. E acho que essa harmonia entre os poderes, que precisa de acontecer. A nossa primeira Constituição foi em 1824, promulgada por Dom Pedro. E a Constituição Cidadã, em 88, que resgatou aquilo que a gente entende de direitos fundamentais, de democracia. E tem uma grande frase que eu gosto muito, e eu acho que é muito atual, e eu aqui agradeço ao ministro Gilmar por trazer pessoas que pensam diferentes, que pensam divergentes, mas pessoas que respeitosas, dentro daquilo que pensam e que se respeitam. E tem uma frase que eu acho que precisa de ser lembrada, de um ministro maravilhoso do Supremo, do Aires Brito. E é essa reflexão que eu quero trazer a todos vocês. Ele fala o seguinte: salve a rainha ou salve-se quem puder. A rainha é a nossa Constituição. A Constituição, ela fala de uma maioria, que a maioria tem o direito de trazer aquilo que ela entende para o Congresso Nacional como legislar. No governo passado, nós éramos a maioria. Nesse governo, a maioria é a esquerda. E isso tem que ser respeitado. É o poder da maioria de se votar aquilo que eles entendem, e é o poder da minoria de talvez reclamar não daquilo que foi votado e que eles perderam, que é a minha opinião, mas daquilo que foi quebrado, o regimento interno da Câmara, protocolar, aquilo que foi desrespeitado. Porque se todas as pautas que você perdeu, ganhar, você levar ao Poder Judiciário, você traz uma crise do Poder Legislativo com o Poder Judiciário, porque eles precisam de dar uma resposta sobre isso. Então, assim, numa corte onde que se discute sobre direitos fundamentais e sobre cláusulas pétreas, e aquilo sim, as cláusulas pétreas não devem ser discutidas no parlamento, porque elas são pétreas. E quando se abusa ou se extrapola desse tipo de situação, há sim o poder constitucional para se equilibrar tudo isso. E eu acho que nesse debate, acho que a questão mais importante de se colocar, por exemplo, eu já fui da oposição e eu perdi uma vez o direito, ministro, de uma CPI. E eu recorri ao Poder Judiciário. Mas por que você recorreu? Você não está falando que você não deveria recorrer? Eu recorri porque foi quebrado o regimento. Eu não recorri porque eu havia perdido. Eu recorri para retornar ao momento do regimento que foi quebrado. Então, essa é uma reflexão que eu acho que a gente precisa de pensar, o Brasil precisa de pensar. Eu que tive a oportunidade de passar no Poder Legislativo, na oposição, na base, e hoje estar como vice-governadora nesse momento, num momento que foi muito difícil para o Brasil. Eu estava no dia 8, eu fiquei 66 dias como governadora, e aí você entende a necessidade do diálogo, a necessidade do respeito institucional, a necessidade da gente saber que os poderes estão constituídos, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo. A necessidade de se respeitar os limites, a necessidade de saber perder e de saber ganhar. Então, eu acho que essa é uma contribuição minha, não sei quanto tempo mais eu já falei, quanto tempo eu falei? 3 minutos aí. Então eu vou falar ainda, que eu ainda tenho ali um tempinho. Porque diz que político gosta de falar, né? Pode ter uma prorrogação. Não. E eu acho que essa reflexão que a gente precisa de fazê-la. Quando se falava sobre
exatamente a necessidade do diálogo, eu fui coordenadora da bancada feminina. E para a gente conseguir aprovar as 84 legislações que a gente aprovou na nossa gestão, eu tomei uma decisão com elas. Falei, aqui nós não vamos trazer pauta de costumes, vocês vão tratar isso nas comissões, porque não há consenso sobre isso. E foi por isso que a gente conseguia tirar algumas coisas e pautar outras e criar legislações importantes. Eu tenho muito orgulho de ter construído com as deputadas de centro, de direita e esquerda, talvez a maior legislação para as mulheres do Brasil e uma das maiores do mundo, que é a violência política. Porque a violência política ela é imperceptível, mas ela é real. Ela acontece todos os dias. Todos os dias nós somos confrontadas e forçadas a provar que somos capazes. Por quê? Porque ainda vivemos num país machista, patrimonialista, patriarcal. Mas como é que a gente conseguiu chegar nesse consenso? Com respeito mútuo, com respeito daquilo que as deputadas entendiam, com representações no judiciário, todas as vezes que alguma deputada era ofendida. Então, assim, a gente entende que o tema de se buscar o judiciário, nós somos independentes, somos harmônicos. A fala do ministro Fux essa semana foi para nós um alerta, porque ele é um dos membros do Supremo. E ele fala, isso não tem que estar sendo debatido aqui no Supremo, isso tem que estar sendo debatido no Parlamento. Então, acho que causa até constrangimento para os próprios ministros essa situação, de se colocar temas tão polêmicos, e se causa também, ao mesmo tempo, reações à Câmara Federal que desengaveta vários outros projetos que podem ser, inclusive, mais fortes do que o próprio tema que se estava tratando. Então, eu tenho certeza que, se você respeitar sempre os limites, eu acho que qualquer presidente de poder, e eu tive a honra também de ser presidente da Câmara Distrital, assim como o Supremo tem, assim, as suas responsabilidades constitucionais, o Poder Legislativo tem, sim, que preservar de ser o poder legiferante. O poder legiferante, ele é infinito, porque de lá nascem as leis. E, às vezes, as pessoas até pensam, da onde que se tem tanta criatividade para se criar tantas leis como o Poder Legislativo faz todos os dias. Mas eu acho que essa reflexão de se preservar e de se garantir aquilo que é de fundamento essencial, constitucional do Poder Legislativo, é fazer as leis. Aquilo que é do Poder Judiciário e a Corte Suprema, de fiscalizar a Constituição e a legislação, e sempre manter a harmonia, o diálogo e o respeito. Eu acho que o Brasil está precisando disso, eu sinto isso hoje como Poder Executivo, e quem ganha, no final, com certeza, é a população. Muito obrigado. Agradeço a nossa governadora Celina Leão, que trouxe aqui o seu posicionamento a respeito de um tema de tão grande importância no Brasil, e principalmente hoje, que é a judicialização da política. Esse debate, rapidamente, antes de passar a palavra à senadora Elisiane, esse debate acerca do papel da judicialização da política e a participação do judiciário, todos nós sabemos que é de extrema relevância nesta época em que a sociedade passa por verdadeiras revoluções no campo social, no campo político e no campo econômico. E valores que até recentemente eram amplamente aceitos passam a ser rejeitados, dando lugar a novos modelos, a novos valores, os novos paradigmas, no pensar e no agir. E, na maior das vezes, não encontram disciplinamento no ordenamento jurídico e, evidentemente, trazem certas preocupações e certos debates. É o que diz a nossa senadora.
É através do diálogo, é através do debate que nós construímos a democracia, é que construímos a competência dos três poderes, o legislativo legislando, o executivo administrando e o judiciário interpretando e julgando as leis, mas todos dentro de um limite, a lei e a Constituição da República. E eu digo sempre que o diálogo e o debate é como os feitos dos grandes homens, quanto mais repetidos, mais admirados. Por isso que eu passo agora a palavra a outra parlamentar que dialoga, debate e também é homenageada pelos seus feitos, a nossa senadora Elisiane Gama, com a sua exposição. Oi, muito obrigada, doutor Humberto. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o meu querido deputado Marcos Pereira, cumprimentar o doutor Ara, satisfação lhe rever, cumprimentar a minha amiga Celina Leão, que, como ela já disse, de fato, né, é uma grande companheira dentro do Congresso Nacional. Travamos lutas importantes no âmbito do empoderamento feminino. E quero cumprimentar a todos vocês, a todas as mulheres aqui presentes, em nome da minha amiga Regiane, professora Regiane, quase maranhense, que também está aqui conosco. Cumprimentar a todos os homens, em nome do meu querido embaixador Carreiro, que é o embaixador de Portugal aqui, do Brasil aqui em Portugal, e que é maranhense, doutor Humberto. Então, o Maranhão aí tem figuras incríveis, não é, como o nosso doutor Carreiro. E dizer para vocês o seguinte, que o tema, na verdade, do meu entendimento, da judicialização da política, ela passa por uma visão do que é o processo democrático brasileiro, né? E quando eu falo de democracia, eu me sinto super à vontade para fazer esse debate, porque eu vejo que esse é um tema que nós precisamos estar, primeiramente, vigilantes no dia a dia e, portanto, vigilantes debatendo desse assunto no dia a dia. O Congresso Nacional tem dado avanços importantes ao criar, por exemplo, dentro do Senado Federal, a Comissão de Defesa da Democracia, que eu tenho a honra de estar presidindo esta comissão, uma comissão que tem feito debates importantes e tem feito, por ser também uma comissão ordinária, tem trabalhado de forma muito importante a questão do processo legislativo, né? Então, todo o arcabouço legal referente à democracia tem sido debatido dentro desta comissão. E eu queria aqui, brevemente, nesses 10 minutos, na verdade, que nós temos direito, a fazer uma avaliação um pouco mais lá atrás do que é o cenário que nós estamos vivenciando hoje, até porque todo o processo democrático contemporâneo ela tem uma influência direta, lá muito atrás, ainda na Revolução Francesa, e que trouxe inspirações importantes para o fortalecimento democrático. E aí, quando eu falo lá atrás, eu quero começar um pouquinho mais na frente, já no início desse século, quando nós vivenciamos uma experiência mundial catastrófica que jamais precisa ser repetida na história do mundo, que foi a experiência da Alemanha, não é? Onde o Hitler se estabeleceu de uma forma ditatorial, fundamentalista, iniciando-se através de um processo democrático, porque Hitler chegou ao poder como primeiro-ministro, como chanceler, através de um processo democrático. Ele foi colocado depois de ter a maioria do partido nazista no parlamento alemão. Ele chega no parlamento alemão e, dentro do parlamento alemão, depois de se iniciar um processo democrático, por dentro da democracia, ele destrói a democracia. Destrói a democracia e aí se inicia, logo depois de ser primeiro-ministro, né, uma mudança no processo legislativo profunda, e essa mudança profunda deu a ele poderes gigantes, não é? E que evidenciou o que todos nós sabemos na história mundial, que foi o Holocausto com mais de 6 milhões de judeus. Ou seja, o processo de ruptura democrática que nós estamos vivenciando hoje no período contemporâneo, ele se dá não apenas por esses moldes mais convencionais de golpe militar, como nós vivenciamos um pouquinho mais agora, na década de 60 no Brasil e em outros países do mundo afora, mas através desse mecanismo, que eu diria que é um mecanismo mais contemporâneo, de, com os instrumentos da democracia, destruir a democracia e instaurar uma democratura, que é o que a gente tem vivenciado em alguns países mundo afora, e que vários estudiosos têm tratado isso com muita evidência. Há exemplo aí do livro, não é, que fala da morte das democracias, como morrem as democracias. O Daniel
e também o Levinsky, ele trata isso com muita evidência. Então, eu vejo que esse é um olhar que nós precisamos estar atentos. E por que eu trago essa avaliação? Porque eu acho que o fortalecimento do judiciário, o fortalecimento do executivo e o fortalecimento do legislativo é o elemento fundamental para que, de fato, nós possamos ter uma democracia forte. Veja, quando eu faço referência lá atrás à Alemanha, é bom lembrar que, naquele momento, o próprio Hitler, embasado por algumas doutrinas, não é? E aí a gente cita, por exemplo, a doutrina do Carl Schmitt, ele rechaça o poder judiciário, ele deixa de lado, na verdade, os tribunais, ele deixa de lado a Corte Constitucional e se empodera no poder executivo de uma força tamanha a ponto de suplantar o direito das minorias, o sentimento da pluralidade, o sentimento daqueles que precisam ser olhados pela coisa pública na sua integralidade. E aí vem, por exemplo, o papel do STF, do Supremo Tribunal Federal. Dentro o olhar como guardião da Constituição, que é o que preconiza a nossa Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal tem um papel fundamental na garantia dos direitos fundamentais. E quando a gente fala da garantia dos direitos fundamentais, a gente está falando da garantia dos direitos das minorias. A gente está fazendo, nesse momento, no Brasil, um debate aprofundado do que é o ativismo judicial. Mas o ativismo judicial, na sua maioria das vezes, ela se dá por uma resposta a essa judicialização da política. Veja, nós temos hoje vários elementos, vários instrumentos jurisdicionais de controle constitucional, dentre eles, por exemplo, a ADI e a ADO, que advém lá atrás da Constituição de 88, mas que nós tivemos um pouquinho mais lá na frente, até porque antes da Constituição de 88, o que nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal era um poder que estava ali mais restrito a dizer o que era constitucional e o que não era constitucional. A partir da Constituição de 88, e a partir, sobretudo, aí da reforma do Judiciário, que já data aqui de 2000, o Supremo Tribunal Federal passou a ter uma função mais atuante, passou a ter posições onde se evidenciou um debate até advindo daí de uma crítica desse ativismo judicial. Mas, como eu disse, o ativismo judicial ele vem, na verdade, de uma provocação dessa judicialização da política. A Celina coloca muito bem quando ela fala, por exemplo, das minorias. Se você vê dentro do Congresso Nacional, quem é que recorre para o Supremo Tribunal Federal? São os grandes partidos? Não são. São, em sua maioria absoluta, os pequenos partidos, não é? O PSOL, a Rede, por exemplo, são os partidos que acabam capitaneando a quantidade de ações no Supremo Tribunal Federal. Isso se dá por quê? Pela forma como, na maioria das vezes, o processo legislativo ocorre dentro do Congresso Nacional. Veja, eu vou dar aqui um exemplo muito mais recente, doutor Humberto. 3 minutos só, já vou finalizar. Dentro do Congresso Nacional, nós tivemos mais recentemente a aprovação do marco temporal, através de um projeto de lei ordinário. Ou seja, mudando a Constituição Federal através de lei ordinária é inconstitucional, não tem como se prevalecer. Nós advertimos isso várias vezes dentro do Parlamento brasileiro. O que se resultou após a aprovação dessa lei? Várias ações no Supremo, questionando o que é a constitucionalidade dessa lei. Fatalmente, a decisão do Supremo Tribunal Federal vai ser rechaçando a lei já aprovada pelo Congresso Nacional por vício de inconstitucionalidade. Ou seja, um erro, às vezes, que ocorre dentro do Parlamento, leva o Supremo Tribunal Federal a tomar uma atitude por conta de um erro, não é? De uma situação que não é consistente do ponto de vista legal. Então, acaba sendo, de fato, um reflexo. Mas eu quero aqui também fazer algumas colocações. Por exemplo, quando a gente fala desses instrumentos de controle constitucional, como, por exemplo, a ADI, a ADO, que advém lá de 88, nós temos também o mandado de injunção, que vem um pouquinho mais atrás, mas nós temos agora, mais recentemente, a repercussão geral, nós temos agora, mais recentemente, a súmula vinculante, ou seja, tanto a súmula vinculante quanto a repercussão geral, elas abrem um espaço que eu, pessoalmente, acho que é muito ruim para o processo democrático, que é a decisão de ofício. Ou seja, esses outros instrumentos eles só podem ser provocados por aqueles que têm condições dentro da lei que estabelece os órgãos, como, por exemplo, chefes de poder, OAB, enfim, aqueles que são legitimados a buscar no Supremo arguir, questionar
uma lei que for aprovada sem respeitar a Constituição brasileira. Quando a gente retira esse limite, não é, esse critério de ter um órgão representativo e coloca por uma decisão de ofício de um integrante da Suprema Corte Brasileira, no meu entender, eu acho que é algo que abre um espaço gigante para essa crítica em relação ao ativismo judicial. Aí ocorre no caso da súmula, ocorre no caso da repercussão geral. Por quê? Porque o direito das minorias ele tem que ser considerado. E o direito das minorias, na sua grande maioria das vezes, é buscado, ele é questionado por órgãos representativos. E dizer para vocês o seguinte, que a democracia ela se dá pelo fortalecimento dos poderes. Os países mundo afora, e até na própria nação brasileira, que tentam, aqueles que defendem, sobretudo, a extrema-direita no mundo e também no nosso Brasil, que defendem, na verdade, ações mais radicais, ações mais fundamentalistas, eles automaticamente questionam o poder do judiciário. Eu cito, por exemplo, o caso da Hungria, da Turquia. Em um país, eles tiveram o quê? Uma demissão em massa de 5 mil juízes. No outro país, a Turquia, nós já tivemos lá uma ação diferente. Ele aumentou a quantidade de membros da Suprema Corte, ou seja, para que ali tivessem pessoas que fossem afinadas com o seu pensamento centralizador, com o seu pensamento que não respeita, de fato, as minorias. Então, o enfraquecimento do judiciário é um elemento fundamental para aqueles que tentam aumentar o poder central e automaticamente criar uma nação, não é, sem respeito à democracia, com aquilo que a gente chama de democratura, não é, que é algo que nós precisamos evitar, nós precisamos impedir. O Brasil vivenciou o 8 de janeiro, nós vivenciamos um momento de turbulência, nós vivenciamos um momento triste, um momento de estresse na sociedade brasileira, e já estou terminando, meu presidente Humberto, que nós jamais precisamos repetir de novo na história brasileira. Agora, para que ela jamais possa se repetir, nós precisamos respeitar o judiciário como corte constitucional, nós precisamos respeitar o poder executivo nas suas funções e prerrogativas, e nós precisamos também respeitar o legislativo nas suas funções e prerrogativas. Disse muito bem a minha querida Celina, até uma decisão de não pautar, até não pautar é uma decisão do parlamento, que é do parlamento. O parlamento é uma casa representativa. Você chega no Parlamento Federal, você vai ver todos os tipos de parlamentares, lá tem para todos os gostos. Você quer alguém que defenda, por exemplo, a ditadura, tem lá alguém que defenda. Se você quer que alguém defenda a democracia, vai lá que também tem gente que defende a democracia. Se você quer alguém que é contra o aborto, tem lá, a favor do aborto está lá, a favor da descriminalização está lá, contra, quer dizer, tem todos, porque isso é o Brasil. Essa é a representação brasileira. Então, se esse é o modelo que nós estamos vivenciando hoje, que, para mim, é o melhor modelo que nós temos, que é o modelo representativo, eu acho que nós precisamos respeitar. Nós precisamos até retirar, não é, as laranjas podres ou as bananas podres, não é, aqueles que tentam atrapalhar. Mas nós precisamos entender e respeitar que a democracia brasileira é hoje uma democracia forte, que o modelo representativo que nós temos lá, no meu entendimento, é o melhor modelo que nós temos para o respeito da população como um todo, mas respeitando esses três poderes é o ponto central para que nós possamos, de fato, ter uma democracia forte, uma democracia pujante, uma democracia, como diz a nossa Constituição Federal. Muito obrigada. Nós agradecemos a exposição da nossa queridíssima senadora Elisiane, sempre eloquente e vibradora, não é? E destacamos que nós vivemos no Brasil, como destacou a nossa governadora e agora Elisiane, um Brasil plural, um Brasil de todos para todos, onde nós possamos falar e, ao mesmo tempo, dialogar e divulgar aquilo que nós sentimos e aquilo que nós queremos. Por isso que eu também digo que democracia é de todos para todos, dentro de um limite de direitos e deveres, porque, na verdade, nós vivemos uma democracia onde se respeita o direito do outro. Por outro lado, nós estamos aqui registrando
a presença que homenageia este painel do ministro Jobim, que foi do Executivo, né? Foi do Legislativo, Executivo, Ministro da Justiça, apenas anunciando alguns cargos mais altos. Ministro da Justiça, né? Do Legislativo, Presidente da Casa, Constituinte da Câmara Federal, né? E do Judiciário, Ministro e Presidente do Supremo Tribunal Federal. Em seu nome, eu quero saudar a democracia brasileira. Também vivemos um Brasil plural, Elisiane, Celina, Marcos e o nosso querido Aras, com a presença da igreja, com a presença dos evangélicos, que temos que ter ideia, né? Uns são católicos, uns são evangélicos, outros são ateus, mas a igreja em si, os evangélicos e todos, né? Através da fé, na pessoa do nosso queridíssimo Padre Guerra, né? Que está aqui presente, né? Também saudamos Brasil e Portugal, né? Por este evento, por esse acolhimento, por esse amor, por essa relação de irmandade. Brasil e Portugal não são dois países, é um só. Mesmo coração, mesma alma, mesmo sentimento. Através do nosso sempre ministro, representante do Brasil, nosso queridíssimo embaixador Raimundo Carreira. Então, em seu nome, Portugal e o Brasil presente, né? E não podemos registrar uma das forças mais importantes, e não é do Brasil nem de Portugal, do mundo, que são as mulheres. E na pessoa de Celina e da senadora Elisiane, eu digo que as mulheres é a homenagem deste evento. Sem elas, o evento não teria brilho, não teria democracia. A elas, as nossas homenagens. E a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, através do seu presidente, Risque Filho. A OAB representa a sociedade civil. Através da OAB, a sociedade civil se faz presente. É um Brasil, é um mundo plural, de ideias e de debate. É como diz sempre o grande pensador e humanista: a luta é debate, a luta é diálogo. Democracia faz parte do nosso viver. Sem ela, nós não teríamos liberdade. Um mundo melhor, fraterno, igual e solidário. Vamos agora ao nosso outro grande deputado, deputado federal, Marcos Pereira, vice-presidente, né, do Parlamento Brasileiro, do vice da Câmara Federal, tem demonstrado a sua capacidade, não só como político, mas como cidadão, como um homem religioso, um homem que acredita nas pessoas e um homem que acredita no planeta. Marcos Pereira, a palavra é sua. Muito obrigado, ministro Humberto Martins. Uma satisfação, alegria estar aqui nesse painel presidido por Vossa Excelência. Eu ia cumprimentar os homens da plateia na pessoa do Padre Guerra, mas como o senhor já o mencionou, aliás, meu amigo, mostra a pluralidade. Todos sabem aqui que eu sou evangélico, mas o Padre Guerra é meu amigo, de longuíssima data. Considerando que o senhor já o homenageou, quero cumprimentar, então, todos os homens da plateia na pessoa do meu colega Carlos Sampaio, que foi promotor de justiça e hoje é advogado, colega, deputado e advogado. Cumprimentar as mulheres, obviamente, na pessoa daquela que é a mais importante de todas aqui presente, a minha mulher, a Margarete Pereira. Afinal de contas, eu sou literalmente um PhD, um pobre homem dominado. Presidente Augusto Aras, Celina, querida, Elisiane também, minha querida senadora, esse tema, judicialização da política, me deixa, ministro Jobim, muito à vontade, porque quando se fala de judicialização da política, traz-se também um pensamento. Será que também não está havendo a politização do judiciário? E esse tema dialoga umbilicalmente com a minha dissertação de mestrado, que defendi em 2020, no IDP, instituto que organiza este evento aqui, junto com a FGV,
título dessa dissertação é A Inconstitucionalidade de Leis Brasileiras, entre Causas e Efeitos. Porque o legislador brasileiro, e nós aqui podemos falar como vários legisladores que temos aqui presentes, porque o legislador brasileiro cria tantas leis inconstitucionais, entre causas e efeitos? E o porquê deste tema? Porque verifiquei, nas minhas pesquisas, que 8 em cada 10 ações constitucionais, ADO, ADI, ADPF, 8 em cada 10 são procedentes no mérito. Não estamos falando no âmbito de liminar, não, no mérito. E, como legislador, isso me intrigou. E verifiquei, então, que existem algumas causas para que isso aconteça. Uma delas é a complexa repartição de competência para legislar, senador Eduardo Gomes. Nós sabemos que temos a competência da União, a competência dos estados, a competência dos municípios, mas também tem as competências concorrentes, a título de exemplo. Leis de trânsito, tanto a União, quanto os estados, quanto os municípios podem legislar. Telecomunicações, somente a União pode legislar. Então, essa complexa repartição de competência, não é raro, faz com que o legislador acabe criando leis que, a posteriori, vêm ser questionadas na Suprema Corte brasileira. E uma outra causa, o legislador, às vezes, legisla com cunho, com fim eleitoreiro. Teve um momento, Celina Leão, que na Câmara Legislativa de Brasília, na época ainda que os telefones pré-pagos não podiam transportar o crédito por mês seguinte, tinha um prazo para gastar aquele crédito, a Câmara Legislativa de Brasília legislou, o governador da época sancionou, sobre a transportabilidade daquele crédito para meses seguintes. E, já disse eu, somente a União pode legislar sobre telecomunicações. E essa lei, quando questionada na Suprema Corte brasileira, foi declarada inconstitucional. Por óbvio que o legislador, sabendo, o fez para, vamos dizer assim, como a gente costuma dizer, dar uma satisfação para o seu eleitor. Também, os filtros do controle preventivo de constitucionalidade, às vezes, não funcionam como se deveria. E aí, para citar apenas 2, quais seriam os mais gravosos efeitos desta situação? A falta de previsibilidade e a insegurança jurídica. Imagine quando nós submetemos o contribuinte brasileiro a uma lei e que depois de 5, 6, 10 anos venha a ser declarada inconstitucional pela Suprema Corte brasileira. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande. E aí, no meu trabalho, eu trouxe aqui um enxertozinho do trabalho, uma parte que justamente eu trato da judicialização da política. Eu verifiquei que nos governos Fernando Henrique I e II, Elisiane Gama, e você mencionou, me permita chamar assim pela liberdade que temos, mencionou isso na sua fala, nos governos Fernando Henrique I e II, todos os temas que eram vencidos e superados no parlamento e sancionados pelo presidente, o PT, o PCdoB, o PDT iam ao Supremo. Nos governos Lula I e II, o PSDB, o então PFL, depois DEM, iam ao Supremo. Nos governos Dilma I e Dilma parte porque o segundo mandato foi parte, né? Então, continuou o PSDB, o PFL, depois DEM, judicializando. Nos governos Temer e Bolsonaro, PSOL, mencionado aqui pela senadora, e Rede, foram os que mais judicializaram. E agora, no governo Lula III, o Partido Novo, que tem apenas 3 deputados federais. Eu até tenho debatido isso lá no parlamento, que talvez nós devêssemos mudar a nossa Constituição e a Lei das Ações Constitucionais para que não somente partidos com representação no Congresso Nacional possam
ter legitimidade para propor ações constitucionais, mas partidos que tenham cumprido cláusula de desempenho, porque assim evita-se a judicialização da política, que, numa quantidade expressiva, é feita por políticos. E aí eu trago aqui alguns dados estes do próprio Supremo Tribunal Federal. O Supremo fez um estudo gerencial em que, de 1995 até 2023, o corte é do início de 95 até abril de 2023, foram propostas 7.311 ações de controle concentrado. ADI, ADC, ADO e ADPF. Desse total, 23%, portanto, 1.658 demandas foram propostas por partidos políticos. E dessas demandas, nós tivemos, das 1.658, 1.232 ações diretas de inconstitucionalidades. 1.232 ADIs. Só estou a falar aqui das ações propostas pelos partidos políticos. Numa lista de 10, dos 10 que mais propuseram, nós tivemos o primeiro de todos, o PDT, depois o PT, depois o PCdoB, quarto o PSL, e aqui eu tenho a quantidade de ações que cada um propôs, não vou dizer aqui para não estourar muito meu tempo. Quinto, o PSB, sexto, o PSOL, sétimo, o PSDB, aí no resquício lá dos governos Lula I, Lula II e Dilma, e depois o DEM, Rede de Sustentabilidade e Solidariedade. Repito, e trazendo novamente aqui a fala da senadora Elisiane Gama, partidos com pouca representatividade no parlamento. E aí eu digo, caminhando aqui para os meus 2 minutos finais, que talvez a judicialização da política seja uma litigância militante, porque quando se perde o debate no Congresso, no foro adequado, vai-se ao Supremo e transfere ao Supremo a responsabilidade de decidir. Nesse contexto, a gente verifica que esses movimentos partidários transferem para o judiciário a palavra final. E depois não se pode reclamar de como vem essa palavra, porque o judiciário, como todos nós sabemos, não pode negar a prestação jurisdicional quando provocado. Então, nota-se aqui, nesse levantamento e nessa breve fala minha, que muitos partidos recorrem à jurisdição constitucional como uma forma de reverter derrotas na arena política. Isso transforma o STF em uma espécie de segunda instância, digo eu aqui no meu trabalho, do debate político ideológico, o que, penso eu, não é bom. E tenho toda a tranquilidade para dizer isso, porque estou como presidente nacional de um partido político, o Partido Republicanos, que tem 44 deputados federais, 4 senadores, 2 governadores, o governador de São Paulo e o governador do Tocantins. E, por conta deste incômodo, nós aprovamos uma resolução no nosso partido, ministro Humberto Martins, procurador Augusto Aras, de que, para que o partido vá ao judiciário, tem que haver uma reunião da executiva, um debate e uma aprovação por ampla maioria, justamente para evitar a transferência da luta política, sair da seara política para o âmbito do judiciário. É uma pequena contribuição que eu poderia fazer aqui, já que meu tempo terminou. Muito obrigado. Eu quero aqui, com muita satisfação e honra, registrar a presença do nosso
queridíssimo amigo e corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça e também um dos que participa da coordenação deste grande evento jurídico, social, político, econômico, não a nível de Brasil e Portugal, mas já hoje uma referência mundial no campo jurídico, social e político, que é a figura do nosso ministro Luiz Felipe Salomão. As nossas homenagens, Luiz Felipe Salomão. E também registramos a presença do nosso senador Eduardo Gomes. Em seu nome, nós estamos homenageando os estados brasileiros, a nossa federação, não é? E eu, apenas, antes de passar a palavra ao Augusto Aras, nós ouvimos o executivo, que foi a Celina, que é governadora, não é? Nós ouvimos o Senado da República, os estados brasileiros, através de Elisiane, e ouvimos também a representação popular, através da Câmara Federal, não é? E, posteriormente, vamos ouvir o jurídico, o Ministério Público, né? E o nosso professor Augusto Aras. Mas dizer que, rapidamente, que o nosso queridíssimo Marcos Pereira, ao exemplo dos dois também palestrantes, destacaram a separação dos poderes, a inafastabilidade da jurisdição, e também falaram muito, como o ministro Jubim debateu tanto, sobre a Constituição brasileira, a Constituição de 88, como deputado federal. A Constituição foi feita de todos para todos, com a vontade do Brasil plural, do Brasil do mais simples, do homem do campo ao homem empresário, do comerciante ao dono da empresa, do político mais simples, começando por uma política muito importante, da vereança ao Senado da República. Esse é o nosso Brasil, né? Um Brasil de desiguais, onde todos buscam a igualdade. Um Brasil de ideias diferentes, mas buscando a convergência do seu povo. E essa Constituição, ela passa a ser o centro e o filtro do ordenamento jurídico e dotado de efetividade. O judiciário só responde aos conflitos quando provocado. E o Marcos Pereira disse muito bem, quando se provoca o judiciário através de 1.658 demandas partindo de partidos políticos, 1.232 ações diretas de constitucionalidade. Não é o judiciário que está interferindo na competência dos outros poderes, ele está respondendo os questionamentos provocados pelos outros poderes e pela cidadania. Ele tem que dar resposta. Em muitos dos casos, o judiciário, olha, aqui eu nem vou conhecer essa matéria, porque essa matéria é interna corpora, e devolve, não é? Para que o parlamento resolva. Mas se ocorrer violação ao aspecto legal, ao aspecto jurídico, o judiciário tem que dar resposta. Ele passa a ser o filtro dessa demanda, no sentido de acabar com a guerra e restabelecer a paz. Por isso que funciona normalmente os três poderes. Nós estamos num Brasil de democracia. Alguns conflitos fazem parte da democracia, mas buscando a harmonia, a igualdade entre os poderes. Legislativo legislando, como eu disse anteriormente, executivo administrando, judiciário julgando. Então, vivamos a nossa democracia, vivamos o Estado de Direito. Vamos agora ao nosso professor, não é? Acadêmico, ex-procurador-geral, não é? Por 2 períodos, duas etapas de 2 anos, o nosso Augusto Aras, que eu tenho amizade pessoal, não é? Ainda rapaz, ele também rapaz, para dizer que o Augusto é velho. Nós já conhecíamos na Bahia, Augusto, professor de Direito Eleitoral, eleitoral é democracia, eleitoral é efetividade da jurisdição no campo da vontade popular. Então, aqui eu passo ao Augusto Aras para falar de um tema tão importante, com a participação também do Ministério Público, que é a efetividade da jurisdição, no sentido de que haja judicialização na política, mas dentro das áreas de competência, de todos para todos. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, o presidente da mesa, o ministro Humberto Martins, a senhora vice-governadora Celina Leão, do Distrito Federal, a senadora Elisiane Gama, o deputado federal Marcos Pereira. Cumprimento a todas e a todos, inclusive ratifico, me associo a todos os cumprimentos
que o presidente desta bancada, o ministro Humberto Martins, já procedeu com o motivo de não onerá-los tanto quanto o estômago já deve estar cobrando a todos. E, dessa forma, eu começo esta fala lembrando que, quanto à cidadania, é relevante para que nós resolvamos as questões mais profundas, intrínsecas do ambiente democrático. Nos meados de 1990, eu estava chegando aqui a Lisboa com minha mulher, que está aqui em frente, minha colega também, sou procuradora-geral da República, agora aposentada, Maria das Mercês Gordilho Aras, e no táxi eu via pelas ruas as grandes propagandas eleitorais para a campanha presidencial. E eu perguntei ao motorista do táxi, o que é que o senhor acha? O senhor vai votar em quem? E ele me respondeu, ora, pois, aqui, quando o partido da esquerda comanda o parlamento, nós votamos na direita para a presidência e vice-versa. Uma verdadeira aula da democracia na prática e que revela o quanto é importante que os sistemas de freios e contrapesos se manifestem permanentemente. A Constituição Federal, ela nos traz controles recíprocos, especialmente nas atividades típicas, onde os poderes têm toda uma autonomia constitucional, mas, de modo geral, o Legislativo controla, sim, o Executivo e o Judiciário no que toca ao orçamento, o Legislativo suspende atos normativos federais do Executivo, o Judiciário faz o controle da constitucionalidade. Nós temos um sistema, eu diria, mais do que suficiente para que todos os poderes e todas as instituições democráticas do Brasil funcionem adequadamente. Não há como não se pensar que o Senado não possa fazer também o controle nos crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República, dos ministros do Supremo, assim como de outras autoridades. Dessa forma, o tema que se põe, judicialização da política, parece um tanto quanto passível de redução àquilo que o nosso companheiro aqui da mesa já suscitou, o deputado Marcos Pereira. Judicialização da política ou politização da justiça? Essa é que é a grande questão, porque o judiciário continua à mercê da provocação de terceiros. E é preciso que haja aqui, e foi bem demonstrado pelo deputado Marcos Pereira, que a grande pletora de ações constitucionais provém de partidos pequenos com baixa densidade eleitoral e, inclusive, com baixa representação política nas casas legislativas. Quantas vezes a maioria foi superada, a maioria parlamentar foi superada pelo Poder Judiciário na Suprema Corte? Quantas vezes? Quantas vezes, nos últimos 6 anos, pelo menos, a maioria parlamentar eleita pelo povo foi superada por uma única provocação de um único parlamentar no Supremo Tribunal Federal? E aqui nós não podemos deixar de lembrar de que partidos políticos são indispensáveis, ainda são indispensáveis no nosso regime. Partidos políticos são, de regra, aqueles que vão servir de veículos para a formação do Poder Legislativo e do Poder Executivo através das eleições, da composição desses poderes. São poderes majoritários. O princípio majoritário não exige nenhuma regra específica que diga vale quem tem mais voto, mas as minorias, que são fundamentais para que a democracia resista de fato e de direito, estas minorias precisam ter direitos expressamente definidos, porque a regra é o princípio da maioria. Ora, mas nós temos um impasse, e este impasse aqui reside exatamente numa questão sutil, que é aquela que diz respeito à adoção na Constituinte de 88. Estamos aqui diante do ministro Jobim, o baluarte dessa Constituição de 88,
junto com o Sarney, que a convocou, e o Ulisses Guimarães, nós temos uma Constituição analítica, nós temos uma Constituição principiológica, que deu uma abertura tão grande ao Poder Judiciário que, de repente, o Poder Judiciário, com 11 membros, pode superar 513 deputados, 81 senadores, provocado por um único senador. Há uma disfuncionalidade nessa situação. E o deputado Marcos Pereira apresentou numericamente aqui todas essas, vamos dizer, essa hipertrofia que vem sendo, que vem ocorrendo no Brasil. Ora, nós precisamos dos três poderes separados. A separação dos poderes integra o Estado moderno, a democracia moderna, tudo aquilo que nós compreendemos. E os federalistas, John Jay, dizia que não há independência sem harmonia. A harmonia precisa de autocontenção. É preciso que voltemos a ter uma autocontenção. E ontem, assistindo a um dos painéis, eu vi alguns juristas consideráveis e considerados falarem do tempo necessário à maturação das ideias. E não tão distante no tempo, o amigo Humberto Martins, nós participávamos de uma geração, estudamos o direito eleitoral, construímos uma doutrina de direito eleitoral pós-88, e antes da década de 2000, nós sabíamos que quando o Supremo chegava ao impasse acerca de matéria de constitucionalidade, /legalidade, ante uma matéria política, o Supremo dava um tempo, para usar um termo popular, segurava um pouco, esperava a casa parlamentar, os demais, o poder executivo e legislativo disciplinarem a matéria, ou, quiçá, um fato novo surgisse a legitimar a atuação do Supremo, para que a separação dos poderes não fosse tisnada com nenhuma imputação de usurpação de poder. Essa autocontenção, ela, em razão da principiologia, do caráter analítico da nossa Constituição, foi sendo esgarçada nos últimos 20 anos, a partir da compreensão de que tudo que é levado ao Supremo pode ser tratado. Mas será que pode ser tudo tratado mesmo? Será que as políticas públicas podem ser tratadas assim, sem nenhuma outra consideração? Afinal de contas, o que é legitimidade material do poder? E aqui nós estamos falando da substância da democracia. Legitimidade material do poder, lembrando os clássicos, é aquele conteúdo que legitima que alguns integrantes de parcela do poder exerçam poderes sobre outros que não têm poderes. E essa legitimidade material só se obtém nas urnas, só se obtém pela via do processo eleitoral. Mas nós teríamos também que ter certas cautelas, porque governos são omissos no que toca a determinadas situações e pontos de vista. É evidente que ninguém aqui vai impedir que os legitimados constitucionalmente recorram ao Supremo Tribunal Federal para efeito de provocar uma decisão, ainda que precária, provisória, no sentido de omissão de um dos poderes ou de autoridades. Não se discute isso, isso é possível, mas uma vez disciplinada essa matéria, é preciso que se respeite a competência constitucional do Legislativo e do Executivo, que sanciona ou veta, e entre si fazem controles recíprocos, inclusive de sanção ou de veto, derrubada de veto, dentre outros tantos controles de controles recíprocos entre os poderes. Enfim, eu estou enxergando ali que tenho 34 segundos e gostaria de dizer que vejo, assim como o deputado deputado Marcos Pereira, o mesmo problema da politização do judiciário e não da judicialização da política. Entendo que, da máxima vênia, é preciso que o judiciário se mantenha adstrito à constitucionalidade, à legalidade, e que a política seja respeitada no seu campo. Aliás, para não dissentir do que já dito aqui há pouco, salvo engano, pela companheira de bancada Celina Leão,
o ministro Fux deixou claro no seu voto, denso, praticamente não se imiscuiu no tema da descriminalização da maconha, para dizer que só o povo, os representantes do povo, poderiam deliberar sobre este assunto. Enfim, invocando Camões, que dizia: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Este pequeno excerto dos sonetos de Camões não pode ser aplicado data vênia às instituições do sistema de justiça de natureza contramajoritária. Os costumes só têm um poder ou dois poderes que auscultam os costumes. O poder legislativo, como já dito, o maior dos poderes nesse aspecto, e o poder executivo, que tem o poder de sancionar e também de ter a sua sanção ou o seu veto, se for o caso, derrubado pelo legislativo. Encerro essas palavras dizendo que é muito gratificante estar na companhia de todos os senhores, saber que cada um, ao seu modo, contribuiu para que nós tenhamos uma esperança de melhores dias para uma democracia que há de enfrentar a todos os novos tempos, as novas fronteiras. Concluo, senhor presidente, pedindo vênia para cumprimentar o engenheiro Miguel Paz do Amaral, português, empresário, que há mais de 20 anos foi ao Brasil ser o pioneiro da indústria eólica e fotovoltaica, e que faz parte desse evento também, e que leva para o Brasil não só tecnologia, mas grandes investimentos. Então, também o nosso agradecimento ao engenheiro Miguel Paz do Amaral. Muito agradecido, senhor presidente. Agradeço o procurador da República e o nosso sempre jurista Augusto Aras. E eu não poderia deixar também aqui de registrar com muita alegria a presença do nosso ministro Mauro Campbell, do STJ. Mauro Campbell, que agora é o nosso novo corregedor-geral do CNJ. Tomará posse em setembro, já foi aprovado com a sabedoria dos senhores senadores da República, será com certeza um dos grandes corregedores do nosso judiciário brasileiro. Todos os que participaram, como diz que cabe ao moderador, rapidamente destacar alguns pontos, serei brevíssimo, menos a metade dos 10. Não é? Então, todos, a nossa governadora Celina, a nossa senadora Elisiane, o nosso deputado federal Marcos Pereira, o nosso procurador Augusto Aras, todos eles foram nosso querido Jubim, a Constituição da República. Mas, ainda a Constituição da República, eles também destacaram exatamente as lacunas, que todos nós sabemos que a nossa Constituição é uma Constituição aberta, a Constituição de 88, e não um texto técnico, como normalmente acontecia com o constitucionalismo brasileiro. É uma Constituição eclética, onde todos os vários temas econômicos, social, político, são até mais abrangentes do que deveria ser, mas era o pensamento do legislador ouvindo as ruas, Marco Pereira, não é? Nós não ouvindo as ruas. Então, muitas coisas foram modificadas, por isso que houve várias e várias emendas constitucionais, mas no seu texto original ele permanece intacto, que é com relação à democracia, um governo de todos para todos, que funcione com normalidade os três poderes da República, independente, harmônicos entre si, mas autônomos. Autônomos. Por isso que o nosso queridíssimo ministro Gilmar Mendes destacou que é um texto aberto e não um texto técnico, como normalmente acontecia no constitucionalismo republicano, ou no constitucionalismo brasileiro. Também vamos buscar palavras, o que destacaram aqui hoje,
do nosso presidente do Supremo, ministro Barroso. O ministro Barroso diz: o Poder Judiciário deve agir com autocontenção, como falou o Marco Pereira, e diálogo com os demais poderes e a sociedade. Assim, em uma democracia, não há poderes hegemônicos. Garantindo a independência de cada um, conviveremos em harmonia, parceiros institucionais pelo bem do Brasil. Isso é a nossa Constituição, a independência e a harmonia dos três poderes. Também o nosso queridíssimo, vou mais um ministro do Supremo, o ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli também destacou, diz, em respeito ao princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da nossa Constituição Federal, quando não caracterizado de respeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance das normas meramente regimentais das casas legislativas, por se tratar de matéria interna corporis. Se o próprio Supremo, chamado e provocado a decidir matérias buscadas pelo próprio Legislativo, ele disse: se essa matéria é exclusiva interna corporis do Legislativo, ele pode devolver a matéria, conhece e devolve para a decisão final da Casa Legislativa. Então, isso tudo está funcionando, alguns com ajustes. Nós vivemos num mundo de ajustes, não é? O direito, ele se renova a cada dia. São os fenômenos sociais, não é? O que era certo no passado é errado hoje. O que era errado no passado é certo hoje. Nós vivemos num mundo de mutação e num mundo de transformação. Por isso que eu digo que os nossos poderes da República estão caminhando com normalidade. Todos os três nas suas áreas de competência. Alguns, muitas vezes, reclamando um pouco do outro, mas, no final, harmônico, independente e autônomo. Agradeço aos palestrantes, agradeço aos presentes, agradeço também a oportunidade de participar deste fórum, na certeza de que todos juntos, com fé, com amor e com esperança, vamos construir um mundo melhor, e um Brasil e um Portugal, de todos, para todos, com amor, com sentimento e com paz. Obrigado a todos. Está encerrado o painel.